Eleições do Benfica. Depois de Martim Maier, entrevistamos hoje em Bola Branca o candidato Cristóvão Carvalho, 52 anos, advogado e empresário, sócio número 59.742 do Sport Lisboa Benfica. Bom dia, obrigado por ter vindo à Renascença. Muito obrigado, bom dia. Permita-me começar por aqui. Por que razões devem os sócios do Benfica votar em si no dia 25 de outubro? Bom dia mais uma vez, muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar nesta casa. A razão é simples, eu acho que ela é muito simples e é talvez dos candidatos onde seja mais fácil dar essa resposta, porque o meu projeto é único e é absolutamente diferenciador de todos os outros candidatos, todos. Ou seja, eu sou o único que tenho um projeto europeu, que pensei um projeto europeu para o Sport Lisboa e Benfica, onde tudo aquilo que é alicerçado, além de ter a forma profissional, que eu acho que deve de acontecer, não só no futebol, como também nas modalidades, as apostas são apostas de construir equipas que possam ganhar títulos europeus. Nomeadamente no futebol, que é o principal, há que pensar e estruturar toda a estrutura da SAD do Sport Lisboa Benfica para que possamos, em 5, 6 anos, ter o Benfica a lutar claramente para entrar numa final da Champions. E quando se joga uma Champions, quando se joga uma final, é para ganhar. Portanto, essa é a grande diferença. Aquela grande motivação, perguntou motivação, há mais razões, mas a grande motivação é voltar a dar um Benfica europeu a todos os sócios. Antes de olharmos para as suas propostas, que balanço faz dos 4 anos de Rui Costa? Foram 4 anos que não foram positivos, efetivamente não foram positivos, e o Rui Costa, como presidente do Sport Benfica, não cumpriu aquilo que se prometeu quando da sua eleição. Rui Costa prometia vitórias, Rui Costa prometia equilíbrio das contas, nem uma coisa nem outra. O Benfica financeiramente está numa situação muito pior do que estava há 4 anos, a dívida bancária duplicou, os empréstimos obrigacionistas subiram, as dívidas a fornecedores subiram e as receitas não acompanharam de longe. Fizemos também grandes investimentos em jogadores e treinadores que não tiveram resultado e nas modalidades gastámos muito mais do que tínhamos gastado e os títulos não têm aparecido. Portanto, nessa perspectiva não vemos como é que o Rui Costa possa apresentar aos benfiquistas uma inversão deste ciclo quando estes 4 anos foram a nível de títulos, nomeadamente a nível de títulos do futebol, e para nós o que conta efetivamente é ser campeões nacionais. Em 4 anos ganhámos um título, não é? Portanto, é manifestamente pouco para um clube da grandeza do Sport Lisboa Benfica, e o Rui Costa, sendo grande benfiquista, muito querido pelos benfiquistas, a nível de gestão, quer a nível e também a nível desportivo, não correspondeu e teve 4 anos para o fazer, e portanto o Benfica está numa situação muito débil. Por falar em Rui Costa, permita-me só um salto à atualidade. Este caso Conti que surgiu nos últimos dias, isto é só um erro processual ou há aqui mais um caso que pode vir a prejudicar o Benfica na justiça? Olha, daquilo que eu vi, sobre aquilo que eu lhe posso falar é sobre as notícias que li, desde ontem até cá. E, portanto, honestamente, daquilo que eu li, e a campanha, e nas campanhas vão começar a aparecer estes casos e estes casinhos. Nós em Portugal somos muito afetos a estas coisas, que não me agradam rigorosamente nada, mas a ideia que me dá é que houve efetivamente um erro de várias entidades, inclusive das entidades bancárias, e que fizeram um reporte sobre essa matéria, e obviamente isso terá consequências para os do Benfica, mas quero que lhe diga, não consigo daí aferir que Rui Costa tenha tido algum interesse pessoal sobre esse tema. Portanto, não me parece que a título pessoal ele tenha tirado qualquer benefício disso. Agora, efetivamente afetou a imagem dos Sport Lisboa Benfica, mas também por aquilo que li, houve aqui algumas falhas que não podem ser imputáveis ao Sport Lisboa Benfica, e também por aquilo que li leva-me a crer que depois do Sport Benfica saber o que aconteceu, fez o que devia ser feito, que foi devolver à origem os capitais, que era um valor que era devido por uma prestação de um jogador, e a partir de agora será uma questão procedimental, mas como sabemos, no direito não há só a culpa, há a negligência, e portanto a negligência também é punível, e nesta matéria não é bom para o Benfica, mas não creio que tenha sido um caso pensado ou com interesses dúbios. Acho que não. Na última Assembleia Geral do Benfica houve vários candidatos a acusar 2 candidaturas, nomeadamente João Noronha Lopes e João Diogo Manteigas. Sim. De instrumentalizarem os sócios, os adeptos, enfim, para explicarmos bem qual é a sua posição sobre esta situação. Eu, se quer que seja bem honesto, porque já o fiz na Assembleia Geral, fui o primeiro candidato a fazer isso.
A seguir vieram os outros candidatos, porque era por demais manifesto o que está a acontecer nas Assembleias Gerais do Benfica já não é de agora. A única coisa que eu fiz foi, em plena Assembleia Geral, pedir efetivamente a palavra e falar e dizer aos sócios, não, é? Não alguns que ali estavam, mas para que passasse para fora como efetivamente passou. Desde há muitas Assembleias para cá que não existe democracia no Benfica, ou seja, não existe naquelas Assembleias Gerais a representatividade dos sócios do Benfica. Existe sim um grupo muito bem organizado, afeta duas candidaturas, como disse, que controlam as Assembleias Gerais por uma forte presença nessas mesmas Assembleias Gerais. Isso viu-se durante a aprovação dos estatutos, viu-se durante as aprovações ou os chumbos das contas do Benfica. E esta representação não existe no Benfica. Ademais, quando se chega a eleições, aconteceram factos que eu não podia, como candidato à presidência do Benfica, ficar calado, que é todo esse grupo organizado tem as suas ideias e luta por elas e movimenta-se por elas. Não tenho crítica nenhuma relativamente a isso. Tenho críticas é quando eles não respeitam aqueles sócios que vão falar e que têm opinião diferente. Isso é que eu não posso aceitar. Todos os sócios têm direito de falar e emitir a sua opinião e quem está nas Assembleias tem de estar de forma ordeira, a ouvir o que dizem e depois toma a sua posição. E a sua posição numa Assembleia no final, gera-se sempre em voto. Portanto, estou de acordo de voto positivo, não estou de acordo de voto negativo, não tenho opinião, não voto. Agora, não deixar os sócios falar, bloquear os sócios, ofendê-los, humilhá-los, criar uma pressão de não se dizer aquilo que se pensa. Porquê? Porque existe um controle sobre a Assembleia. Isso eu não concordo, manifestei-o e essa para mim é uma das razões pelo qual o Benfica tem de evoluir rapidamente. Gostaria que tivesse sido nestas eleições. Ou seja, o Benfica tem de evoluir para uma votação eletrónica absoluta. Quer não só na votação para o Presidente do Benfica, quer também nas Assembleias Gerais. As Assembleias Gerais não podem ficar fechadas nos pavilhões do estádio. Elas têm de ser transmitidas numa plataforma do Benfica, tem de haver uma possibilidade de votação, tem de chegar aos sócios. Tal como nas eleições, o voto eletrónico este ano já deveria de ser presente para que todos os sócios tivessem legitimidade de votar. E isso não vai Nos acontecer. novos estatutos, a maioria dos sócios, mais de 90%, se não estou enganado, votaram pelo voto presencial. Sim, todos votam pelo voto presencial. O voto presencial é a regra, mas há a possibilidade de fazer o voto eletrónico. E o voto eletrónico levaria o voto a todo o mundo e a todas as pessoas do recândito do país. Têm de fazer uma viagem muito grande e esperar muitas horas para poder votar. O Benfica é demasiado grande para este sistema de votação. Mas, pelos vistos, não vai ser possível, porque há uma candidatura que está contra, e havendo uma candidatura contra, não é possível haver voto eletrónico. No dia 10, terminam o prazo para entrega das listas. Sim, sexta-feira. Que eu tenha dado por isso, a sua lista ainda não tem nomes divulgados. Quero aproveitar esta entrevista para deixar alguns nomes. Eu tomo, relativamente aos Paulos do Benfica, tenho um projeto muito diferenciado de todos os outros, a esse nível também. Ou seja, eu respeito os timings que devem ser respeitados, entendo eu. Entendo que não se devem andar a soltar nomes ou nomes que ficam um bocadinho fora da realidade do que estamos a trabalhar. Eu vi candidaturas, umas que apresentaram outras apresentaram dois, outras não fizeram. Para mim há um timing, o timing é o dia 10. Quem tem de saber primeiro quem são as pessoas que se vão apresentar aos órgãos sociais é o Sport Lisboa Benfica e o sócio Sport Lisboa Benfica. Portanto, no dia 10, eu entregarei essa lista, espero até entregar antes. A partir daí haverá 2 dias onde as pessoas serão apresentadas aos sócios nas redes sociais e a partir daí todos ficarão a saber. Não faço coisas antes nem coisas depois. O importante é o projeto. As pessoas irão sustentar esse projeto. Entre o dia 9 e o dia 10, estou-lhe já a dizer que provavelmente dia 9 apresentarei a minha lista completa e depois publicarei. A partir daí as pessoas poderão se indicar, cada um deles, como na generalidade, se for a ver, a maioria dos candidatos estava a fazer agora no passo muito próximo. Apresentou 1 ou 2 pessoas que achavam que eram trunfos eleitorais, por uma razão A ou B. Nada contra, não é a minha forma de ser. O meu projeto tem de viver por si, as pessoas são uma consequência para executar esse projeto. Muito bem, vamos então ao seu projeto. No plano desportivo, tem defendido que o Benfica tem que ganhar 3 em 4 campeonatos nacionais e depois, num prazo máximo de 12 anos, que são os 3 mandatos possíveis, 3 títulos europeus, de preferência incluindo uma de Champions. Isto é viável? É que o Benfica tem 2 títulos europeus em toda a sua história. Ganhar 3 em 12 anos seria algo incrível, quase diria. Não tanto assim. Tem 2 Champions, mas tem 10 finais. Não os conseguimos foi ganhar.
10 finais. Veja como o número sobe se vimos por esta perspectiva. O Benfica teve em 10 finais. Não conseguiu efetivamente ganhar as 10 finais europeias. E o Benfica, face à sua dimensão, não se pode amedrontar, nem olhar para baixo e ficar pequeno, porque o futuro do futebol é ligas europeias. Neste momento é a Champions, mas há de haver uma Superliga, há de haver ligas europeias. E aí é que está o sucesso do futebol. Porquê? Porque aí é que estão os direitos televisivos, aí é que estão as marcas, aí é que terá o potencial. E em Portugal, o Benfica é o único clube que pode ambicionar chegar a uma liga dessas e pautar-se por aqueles que são iguais na sua grandeza em número de sócios. É o único clube que pode fazer isso. E, portanto, quando eu digo que em 12 anos é possível ganharmos uma Champions, claro que é possível. É perfeitamente possível. Porquê? Porque o Benfica tem os meios, tem a organização que mais nenhum clube tem e tem a capacidade financeira de a encontrar para construir uma equipa. É preciso fazer um projeto. E esse projeto alicerça-se em pessoas, alicerça-se num grande treinador, alicerça-se na formação do Sport Lisboa Benfica. A equipa principal do Benfica tem de poder acolher 3 jogadores, no mínimo 3 jogadores por época, que entrem na equipa principal e que tenham possibilidade de jogar. Se fizermos isso a 5 anos, não é? Ou a 6 anos, estamos a falar em 18 jogadores. Não é? Ou seja, se só, vamos imaginar, 9 entrarem, temos logo 9 jogadores da nossa formação com excelente qualidade, têm provas dadas que eles andam pelo mundo, temos a capacidade de os reter. Se comprarmos 2 ou 3 jogadores de referência, aqueles jogadores que vou lhe dizer ao nível de um Otamendi, o jogador que chega, que joga sempre, que é uma referência, que é um líder de balneário, que tem essa capacidade de agrupar esses jogadores, com um grande treinador, tem de ser a peça-chave tem de ser um treinador de projeto. E com esse grande treinador, um treinador absolutamente consensual a nível dos sócios, o Benfica é gigante, o Benfica tem todas essas capacidades. Nós tivemos em finais europeias, infelizmente não as conseguimos ganhar. Portanto, qual é a diferença? A diferença é termos aquele bocadinho de sorte e ganhá-la. Agora, tem de se fazer aqui um projeto e tem de se, no Benfica, preparar todo o clube para chegar a esse resultado. É perfeitamente possível, veja, e vou-lhe falar nisso porque a outra questão sei que me irá colocar. Quando eu falei num treinador, e nesse treinador de referência, que eu disse que eu gostava muito de ter o Jürgen Klopp, e gostava de ter o Jürgen Klopp, porquê? Por várias características que já lhe digo. Mas quando eu falei nisso, disseram que eu era louco. Não, o Benfica nunca tem capacidade de pagar um Jürgen Klopp. Isso será completamente impossível. O Benfica não tem, o Benfica não consegue. Bom, hoje temos um treinador exatamente com um currículo muito parecido do Jürgen Klopp. Do mesmo nível. Do mesmo nível. Top 5, como me disse. Top 5, exatamente. E o Benfica não tem capacidade para pagar. Claro que tem capacidade para pagar. Portanto, teria capacidade para pagar o Jürgen Klopp? Claro que tinha. Ele gostava de treinar o Benfica? Claro que gostava. Mas tiro-me lá uma dúvida. Já falou com ele ou estamos a falar numa situação teórica? Quando pensei nele, ou seja, quando estávamos à procura de um treinador de projeto, porque a peça importante para um projeto europeu é o treinador. Ou seja, é a equipa que está dentro do clube, efetivamente, portanto será a solidez financeira que tem de ser apresentada, mas é um treinador. E o Jürgen Klopp reúne 2 características ou 3 que mais nenhum nós não conseguimos encontrar-se que ele reunisse. Primeira característica, ele mostrou muita vontade de treinar o Sport Lisboa Benfica, porque é um clube associativo. Todos os grandes treinadores querem fazer isso, e ele disse e ninguém lhe perguntou. Em segundo lugar, é um treinador de projeto, ou seja, ele não é só um bom treinador de campo, ele gosta de criar projetos, desde que sejam sustentáveis. Além disso, tem um futebol que eu acho que é o futebol que neste momento o Benfica precisa, que é um futebol atrativo, que é um futebol de ataque, um futebol bonito, um futebol que encante. Ele tem isso e gosta disso. Portanto, são essas características. E nesta altura fomos procurar perceber qual era a disponibilidade ou não dele, não é? E percebemos que ele não estava a treinar, mas estava ligado a um grupo, a fazer um determinado trabalho, e percebemos que ele está satisfeito, mas as indicações que me deram com as pessoas com quem falámos, que estão próximas dele, disseram que se houver um projeto, e um projeto interessante, depois de algumas conversas, ele estará disposto a ouvir esse projeto. Não me deram a garantia que vinha, mas também não me disseram que não vinha. Está disposto a ouvir. Como eu acredito em mim, e como eu acredito muito mais no Benfica, eu tenho a certeza, se ganhasse as eleições ao Benfica, conseguiria convencer Jürgen Klopp a vir para o Benfica. É óbvio que os factos que aconteceram após, agora nos deixam numa posição onde provavelmente teria de se adiar esse projeto. Mas na altura era o que era possível. Aliás, tanto assim é que quando o Benfica precisou de um novo treinador e despediu Bruno Lage, eu disponibilizei ao Sport Lisboa Benfica todos os contactos que a minha equipa tinha feito com o Jürgen Klopp e todo o trabalho que tinha sido feito para que essa conversa pudesse acontecer, caso isso fosse a opção para o Benfica.
predispus-me a apresentar isso. Apresentei mesmo aos Sporting Benfica, publiquei e disse-lhes, se precisarem, eu tenho algum trabalho que está feito, tenho as coisas neste patamar, posso ajudar, filo pelo Benfica. Mas, entretanto, se chegar a vencer as eleições, quem estará lá será José Mourinho. Sim. Qual é a sua... O que é que vai acontecer? Vai despedi-lo? Vai mantê-lo? Vamos lá ver. O José Mourinho é um treinador de referência mundial, não há dúvidas sobre isso. Além disso, há de ter, que eu não sei, não é? Mas há de ter um contrato muito elevado para os cofres dos polos do Benfica. Portanto, o Benfica tem de fazer tudo para que o José Mourinho funcione. E, portanto, nessa perspectiva, quando eu chegar aos polos Lisboa e Benfica, aquilo que eu tenho de perceber é exatamente quais são os contornos do contrato, da indemnização, pela saída, que acho que há uma cláusula especial que ainda ninguém percebeu muito bem quanto é que custa no final desta época, mas fundamentalmente aquilo que eu irei fazer, não passa pela cabeça fazer outra coisa, é dar-lhe todas as garantias para que o Benfica seja campeão nacional este ano. O Benfica tem de ser campeão nacional este ano e, portanto, nessa perspectiva, eu quero que o Benfica seja campeão. Irei-lhe dar essas condições. Se ele as que se corresponder, muito bem. Se não corresponder, tem de ir para um treinador dentro do perfil do projeto europeu que eu quero construir. Agora, também sou muito franco e muito honesto. Para construir um projeto europeu, não é um treinador com o perfil de José Mourinho. Nada contra a pessoa, nada contra a forma de treino, nada, rigorosamente nada. Sinto é que o José Mourinho não consegue praticar um futebol que eu acho que é o futebol que os benfiquistas querem, porque no Benfica não basta ganhar. No Benfica há que encantar, há que jogar bem, há que ser excelência. E o futebol do José Mourinho não é esse tipo de futebol, pelo menos não foi até agora nos últimos anos, basta analisar o seu perfil. Portanto, é um treinador muito mais defensivo, muito mais contido, muito mais tático, e acho que isso não encanta o Benfica. O Benfica tem uma exigência maior, somos o que somos, o tipo de clube que somos, e é destes treinadores que gostamos. E eu estou convencido que para construir um projeto à minha dimensão, face ao investimento que tem de ser feito, face às energias que têm de ser alocadas a isto, tem de ser um futebol que encanta, porque também é preciso que o futebol venda. Porque todo o meu projeto não é uma peça só, ele está obviamente interligado. Se eu tenho, por exemplo, sobre os direitos desportivos, uma opinião muito própria, eu tenho de ter uma equipa a brilhar e a jogar em campo. Eu costumo dizer isto, os sócios do Benfica, se fizerem um jogo e sentirem que o Benfica fez um jogo excelente e empatou 3 igual, ou 4-4, ou até perdeu 4-3, mas fizemos um jogo maravilhoso, um jogo fantástico, futebol corrido. Os sócios do Benfica, nesse dia, não vêm alegres, mas não vêm cabisbaixos como se ganharem 1-0. Vêm dizer, no próximo jogo, nós vamos ganhar e vamos jogar bem. Isto é o que se sente falta naquele estádio quando se lá vai. E é disto que se sente falta. É isto que eu quero trazer para dentro daquele estádio. Por uma resposta rápida agora. Se chegando lá em outubro, novembro, quando chegarmos a janeiro, está preparado para reforçar a equipa, se for preciso? Logo em janeiro? Temos de estar, até porque já percebemos claramente que a equipa tem algumas peças que necessitam de algum reforço. Temos áreas que percebemos que não foram bem apetrechadas e precisamos de dar um retoque na equipa. Estou claramente preparado para isso. A formação é sempre uma bandeira de todos os candidatos, uns mais que outros, mas todos falam disso. Mas o que é que pensa dos últimos anos? O Seixal tem dado muito dinheiro ao Benfica SAD, muitas transferências, muito dinheiro, mas dentro de campo nem sempre têm sido bem aproveitados. O que é que pode mudar com a sua candidatura e a sua vitória? A nossa academia, vamos lá ver, o Benfica tem entendido não como um viveiro de jogadores para a equipa principal, mas como um pote de ouro. Eles olham, os dirigentes do Benfica que passaram pelo Benfica nos últimos anos, não é? Nomeadamente Vieira e Rui Costa, olham para a academia como um pote de ouro. Ou seja, é aqui que eu vou buscar as receitas extraordinárias para compensar os maus resultados. É assim que têm olhado para ela. E não como um viveiro para colocar os jogadores na equipa principal. Caso paradigmático desse é a venda do João Neves. Está à vista de toda a gente. Foi uma venda precipitada, mal feita. Porquê? Porque era preciso dinheiro para a tesouraria. E isso não pode acontecer. Não pode acontecer. E além disso, está a haver um forte desinvestimento na nossa academia. Nós tivemos a melhor academia portuguesa de longe. Hoje não temos. Temos uma boa academia, mas não é melhor. Há muitos jogadores hoje que não aceitam, que não querem vir treinar para o Futebol Lisboa Benfica, porque sabem que não vão chegar na equipa principal, que é extremamente difícil e se forem vão lá jogar uns meses e são vendidos.
E os jogadores não querem isso. Os jogadores têm de acreditar que vão para a equipa principal, que serão valorizados e depois a seu tempo serão vendidos. Veja, se um jogador, nós este ano, veja-se o caso deste ano, é paradigmático. Não subiu ninguém. Ninguém. E nós tivemos em todos os subgrupos, Os escalões. de todos os escalões, fomos campeões. Foi agora um jogador ao Porto por vergonha, claramente, porque houve uma pressão grande sobre o presidente, então levou um jogador que nem sequer calçou. E nós temos ali jogadores maravilhosos, melhores jogadores. Porquê é que não sobe a equipa principal? Porque este sistema desmoronou-se, não é? E porque agora anda-se numa rotação de compra de jogadores. Destruíram, ou estão a destruir, claramente, algo que foi bem pensado e bem estruturado. Um jogador que chega com 18 anos à equipa principal, e dei a 3 anos, eu só digo, só tem de dar 3 anos, faz os 18, os 19, os 20, mesmo que dê os 21, aos 21 anos ele valorizou, o Benfica tirou rendimento desse jogador, e ainda é possível de vender, ainda tem mais 10 ou 12 anos que pode fazer a sua carreira no resto da Europa. Portanto, isto é perfeitamente possível, não é vender jogadores ou que não subiram sequer, ou que estão lá 6 meses, ou que estão lá 1 ano no máximo. Isto não pode acontecer. Todo o sistema está a ruir pela base. Estão a destruir claramente o nosso viveiro de melhores jogadores, porque já não é o pote de ouro que eles acham que é. Portanto, falta ali visão, inteligência e critério. Uma das suas propostas mais arrojadas, digamos assim, é a entrada do Benfica na lógica dos multiclubes. Explique-me lá a sua proposta. É como um Grupo City, é como um Grupo Red Bull, ou será uma coisa diferente? O Benfica tem características muito próprias, não é? E nós temos de aproveitar essas características. Uma das razões do Benfica ter de entrar rapidamente no multiclube tem a ver exatamente um bocadinho do que estávamos a falar, ou seja, não conseguimos em Portugal já captar um máximo de jovens e os melhores jovens que antes fazíamos. Porquê? Temos competição de outras academias também que evoluíram muito, não é? E que até pagam melhor a esses jogadores e pagam melhor até aos técnicos. E portanto o Benfica tem de abrir essa margem. Como o Benfica é enorme e tem sócios em todo o mundo, ou seja, nós temos de ir à Europa e fundamentalmente Brasil e Argentina e procurar equipas de terceiro, quarto escalão que na realidade nos possam também abrir a possibilidade de termos mais jovens e de abrirmos o leque de mais jovens à nossa academia e fazermos essa pré-seleção, não é? E depois trazermos aqueles que mais se adaptem ao futebol europeu para a nossa academia no Seixal para poderem ingressar na equipa principal e vice-versa. Depois temos aqui determinados jogadores que têm de rodar e que têm de ir fazer nesses clubes, mas com a marca Benfica, ou seja, os técnicos e toda a equipa de suporte técnica e desportiva que estará nesses clubes será a equipa alinhada pelo diapasão Benfica. No fundo, precisamos de alargar esse leque em função da grandiosidade que o Benfica tem. Porquê? Porque se formos em Portugal, o Benfica tem de crescer rápido. Nós não temos muito. O Benfica não é daqueles clubes que precisa voltar 3 ou 4 anos, não. Nós precisamos de crescer rápido. E a lógica multiclubes, para mim, neste momento é absolutamente fundamental. Okay. Vamos à questão financeira. O Gustavo Carvalho defende um empréstimo de 400 milhões. 400 milhões, uma linha de crédito. Sim. Será para dividir nos 4 anos de mandato. Sim. Esses 400 milhões serviriam para quê? Infraestruturas, futebol? Primeiro vou-lhe só explicar muito rapidamente para os nossos ouvintes perceberem porque é que é preciso 400 milhões de euros e eu voltar a dizer, e volto a dizer mais nesta entrevista, como é que não há nenhum candidato que diga como é que vai resolver o problema fundamental do Benfica. O problema fundamental do Benfica é não ganhar, certo? Falámos aqui há pouco, ganhamos pouco. Mas e porquê é que não ganhamos? Isso é que é importante perceber. Não ganhamos porque precisamos de vender jogadores. Uma das receitas fundamentais do Benfica é a venda extraordinária de jogadores. O Benfica, no final de cada ano, tem de encontrar 100 milhões de euros, que é o déficit que o Benfica tem daquela época. O Benfica todos os anos já sabe que perde 100 milhões de euros. E ninguém diz como é que vai resolver o problema. Quando eu estou em Benfica, preciso. Eu tenho aqui 100 milhões de euros e eu não quero vender jogadores, quero mantê-los na academia, quero tirá-los da academia e mantê-los na equipa principal durante 2 ou 3 anos, eu tenho de resolver rapidamente este problema de tesouraria de 100 milhões de euros. E o que eu fiz foi ir ver o que é que os outros clubes faziam na Europa, ir à procura desses parceiros de referência para encontrar uma linha de crédito para, pelo menos durante 4 anos, eu já ter esses 100 milhões de euros e não estar preocupado em ter de vender jogadores. Vou ter de vender, como todos os clubes vão ter de vender, mas vou vender aqueles que eu quero, na altura em que eu quero, e quero manter uma estabilidade da equipa. Ou seja,
E para quê também? Para eu ter tempo, para quando entrar dentro do clube, então perceber como é que eu aumento as receitas, que eu espero aumentá-las em 4 anos para 700 milhões de euros, e como é que eu baixo os custos. Porque isto são coisas que levam tempo no clube, não chegamos lá e não fazemos isto de um dia para o E esse outro. empréstimo terá uma taxa de juro aceitável? A taxa de juros que foi negociada é 50% da taxa no máximo 50% da taxa de referência que o Benfica paga hoje. Hoje o Benfica paga cerca de mais de 6%. Portanto, tem de ser uma taxa inferior a 3%. Daquilo que sabe, a situação financeira atual da Benfica SAD e do clube são preocupantes? Muito preocupantes. Muito preocupantes. Nós duplicámos a dívida bancária, aumentámos a dívida obrigacionista. O Benfica paga em juros, cerca de 11 milhões de euros. Isto é um jogador, isto é impensável. As contas do Benfica estão claramente descontroladas e alicerçadas na venda extraordinária de jogadores. Por isso é que se compram 6 e 7 e 8 jogadores e se vendem 6 e 7 e 8 jogadores. Portanto, e assim o Benfica nunca pode ganhar, porque a equipa nunca está estável. E é preciso colocar ali alguma verba para dar tempo, para depois aumentar essas receitas, vender a marca Benfica, ver como é que se faz o naming do estádio, ver como é que se vai negociar com a Adidas, ver como é que se vai negociar com a Fly Emirates, ver como é que se potencializa a marca Benfica para os Palopes, para a Índia, para a China, não é? para os Estados Unidos. Tudo isto são mecanismos que é preciso tempo e as pessoas que vão para o Benfica precisam de tempo para o fazer. Por falar em naming, é uma possibilidade a breve prazo? O Benfica tem ali um ativo fantástico que não rentabiliza, mas eu vou-te explicar porque é que não rentabiliza. Rapidamente. Não rentabiliza porque o Benfica não tem credibilidade lá fora, porque teve muitos processos judiciais, porque anda em situações que afetam o seu nome, e não há nenhuma marca de referência que queira investir um valor interessante. Temos de dar credibilidade ao Benfica e temos aí um valor que no mínimo são 10 milhões de euros Mas já por fez ano. prospecção de mercado? Há muitas marcas a querer investir no Benfica, mas exigem que as pessoas e que o clube tenha credibilidade, que não haja processos judiciais, que a equipa esteja na Champions até quartos finais, meias finais, que pratique um futebol interessante, que tenha um treinador de referência. Tudo isto é um pacote que tem de ser vendido. E se for vendido, eles estão dispostos a pagar. Já agora, a mudança de símbolo é hipótese? Não. Não penso nisso. Aliás, o símbolo foi agora, levou um pequeno restyling, não sei se já viu, com os novos estatutos, e está muito bonito. Está muito bonito. O símbolo do Benfica já é uma marca de referência. Eu gosto muito do símbolo. Muito bem. Não vou mexer. Para a SAD, o que é que defende? Que o Benfica Clube aumente a percentagem, que entre um sócio maioritário, que entre em vários minoritários, por exemplo, como o Bayern Munique, por exemplo. O Bayern Munique é um bom exemplo. Foi um exemplo que eu uso como referência. Mas até lá, a SAD, por exemplo, será uma fonte, pode ser uma fonte de receita do clube brutal. Porquê? Porque a SAD do Benfica está desvalorizada. Portanto, o Benfica, parte deste valor, destes 400 milhões com a linha de crédito que eu vou utilizar, desse valor é para recomprar as ações do Sport Benfica que estão em bolsa e que estão com os particulares de referência. Tem de chegar a acordo com eles ou então escolher outra forma jurídica de o fazer. O Benfica tem de retomar novamente todas as suas ações e tem de revalorizar a sua SAD, porque a nossa SAD está num valor muito, muito baixo. Portanto, a nossa SAD pouco ultrapassa os 100 milhões de euros e temos uma avaliação da Deloitte conservadora que nos diz que ela valerá 600 milhões de euros e até valerá mais. Portanto, quando nós fizermos isso, temos aqui logo uma margem contabilística enorme. A partir daí, vender 20% a investidores de referência. O nosso patrocinador principal tem de estar connosco, uma entidade bancária tem de estar connosco, uma entidade para a internacionalização tem de estar connosco, ou seja, sejam parceiros de referência e que tragam mais valia ao Benfica. É aí que deve estar isso. E o clube, com a maioria do capital da SAD, como sempre, mas uma maioria reforçada, mais de 70%. Duas perguntas rápidas. No que diz respeito a infraestruturas, quais são as suas apostas? Aumentar o Seixal? Aumentar o estádio? Um posto para as modalidades? Qual é a sua... Há três pontos que foi aí que falou e tocou exatamente nos três que o Benfica tem de trabalhar. Há um que é muito importante e o Benfica tem de encontrar uma solução, um patrocinador a investir, que é no que toca às modalidades. Tem de haver, claramente, fazer uma cidade das modalidades preparada perto de Lisboa, ou em Oeiras, ou na Amadora, que já há terrenos disponíveis que já se ofereceram para o Benfica, para se acabar com os pavilhões espalhados
por Lisboa e por Cascais e para dar qualidade aos atletas. Isso é fundamental. Isso é um investimento que o Benfica tem de fazer. Depois, a 12 anos, é uma coisa há 12 anos, a zona envolvente do estádio tem de ser completamente revista e reformulada. Não como o projeto foi apresentado pelo Rui Costa, não faz qualquer sentido, mas num projeto virado para os sócios, virado para o merchandising, virado para o espetáculo, tipo estilo americano, mas adaptado ao futebol português. Para fecharmos, centralização dos direitos televisivos. O que é que vai fazer, ganhando as eleições, se a proposta final não for do agrado do Benfica? Vou fazer aquilo que nenhum candidato tem a coragem de dizer e que é que o Benfica deve fazer. Não vou vender os meus direitos desportivos, vou para a mesa de negociação para comprar os direitos desportivos de todos os outros clubes em Portugal. E levo um parceiro comigo, e o parceiro tem de ser aquele que negociar estes 2 anos que faltam. O parceiro que eu escolher para negociar os 2 anos que faltam agora é o parceiro que será o parceiro do Benfica para comprarmos os direitos desportivos. O Benfica tem de ir comprar, não pode ir vender. As sondagens não têm sido agradáveis para si? Admite desistir? Não, nem pensar. Vou apresentar a minha candidatura, como lhe disse, quinta ou sexta-feira. As sondagens são o que são sondagens feitas aqui à volta do estádio, tem muita influência das candidaturas que aqui gravitam. O mais importante para mim não é o resultado, o mais importante para mim é apresentar um grande projeto para o Futebol Lisboa Benfica, falar com os benfiquistas e eles acreditarem nesse projeto. Se eles acharem que agora é o momento, votarão em mim. Se acharem que não é o momento, o projeto fica, a obra fica, e como benfiquista, essa é a minha função. E se ficar fora da segunda volta, vai apoiar algum dos 2 candidatos? É demasiado prematuro ainda, porque não sei quem serão esses candidatos. Aliás, se me perguntarem qual é a minha convicção, não tenho a convicção que seja, porque acho que as eleições vão estar e os resultados vão andar muito fora daquilo que aparece nas sondagens. Estas últimas semanas serão de facto muito importantes para isso, mas é demasiado prematuro para isso. Em função daquilo que acontecer, verei, analisarei os projetos e a partir daí tomarei a minha decisão, sendo que eu quero é que os benfiquistas conheçam o meu projeto, votem no meu projeto, não tenham medo de votar em alguém que chegou agora, porque o meu projeto é sério e honesto e dá-lhes a única coisa que mais nenhum dá, que é um Benfica europeu e a possibilidade de sonhar em trazer para dentro do nosso museu uma orelhuda, que esse é o desejo de todos os benfiquistas. Gustavo Carvalho, muito obrigado por ter vindo à Renascença. Muito obrigado, foi um gosto estar aqui, muito obrigado.